Boa noite, irmãos. A Bíblia nos diz que onde estiverem reunidos dois ou três, ali Deus estará no meio da gente. Eu tenho certeza que estamos reunidos, não fisicamente, mas estamos reunidos nas orações, nos louvores e também na mensagem. Então eu peço ao irmão que preste atenção nos louvores, se possível cante com a gente e também abra a sua Bíblia e abra o seu coração para ouvir a mensagem do Senhor. Eu vou orar para dar início ao culto. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nunca nos abandona, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque Tu estás presente em meio às tempestades, Senhor. Eu te peço, Deus, quebra o nosso coração e fala conosco através da Tua mensagem, Senhor. Recebe o nosso culto, recebe a nossa adoração. E é isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Render a ti adoração e derramar meu ser. É o que
coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Graça e paz, meus amados irmãos, é com muita alegria e prazer que nessa noite de domingo estamos aqui para compartilhar a palavra do Senhor com todos vocês. Antes de iniciarmos a nossa reflexão, quero fazer uma oração pedindo a Deus que possa abrir o nosso entendimento para que possamos receber dele a sua palavra. Amém? Fecha teus olhos, baixa a tua cabeça. Grandioso Deus e maravilhoso Pai, te louvamos, ó Deus, por esta noite tão grandiosa. Fala aos nossos corações nessa noite. Mexe com a nossa alma. Não nos deixa ser a mesma pessoa. Que possamos mudar, ó Deus, totalmente, radicalmente, através da tua palavra, através da presença do Espírito Santo. Cobre de bênção todas as famílias e este mundo, ó Deus, que perece por falta de conhecimento. É no nome de Jesus, ó Pai, que nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Meu amado, a minha Bíblia ela está aberta em Efésios, capítulo 1, e do versículo 15 até o versículo 23. Mas eu quero destacar aqui os versículos 17 até o versículo 19. E aí você pode acompanhar na sua Bíblia. Nesta versão, esses versículos dizem assim, o apóstolo Paulo falando aos Efésios: peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da glória, herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a atuação da sua poderosa força. Amém? A reflexão da gente hoje vai estar baseada numa palavra que separamos aqui, que é pedindo ao Senhor que os olhos do nosso coração estejam abertos. Essa palavra, abrir os olhos do coração, parece ser algo fora do normal, que coração, na realidade, não tem olhos. Mas, segundo o apóstolo Paulo aqui, ele pede ao Senhor para que abra os olhos do coração. O apóstolo Paulo, na realidade, estava aqui tentando dizer para a gente que existem duas condições muito fortes dentro de um ser humano, que é o conhecimento, que o significado do conhecimento, biblicamente falando, são os nossos olhos. Você enxerga, você tem a visão espiritual e você adquire o conhecimento. Então o apóstolo Paulo fala desses olhos através do conhecimento. E quando ele fala do coração, abrir os olhos do coração, ele está falando de um sentimento. E esse sentimento que todo ser humano carrega dentro de si mesmo. São essas duas coisas que o apóstolo Paulo está trabalhando na realidade, na nossa vida, dentro do nosso ser, pedindo ao Senhor que Ele possa abrir os olhos do nosso coração. Olha, meus irmãos, é interessante perceber que o apóstolo Paulo pede isso, e isso é uma realidade na vida de um ser humano. Se olharmos a história bíblica e se atentarmos a ver o que Jó disse quando estava lá no fundo do poço, o Jó, o discípulo Jó, ele disse claramente que agora os seus olhos estavam vendo o Senhor. Ele só ouvia falar do Senhor, mas agora, naquela situação que ele se encontrava, ele diz claramente que agora ele podia contemplar o Senhor
com os seus próprios olhos. Que olhos foram esses? Foram justamente esses olhos que o apóstolo Paulo está falando, sobre o sentimento mais profundo da alma. E é nessa forma que o apóstolo Paulo está pedindo que os olhos do coração, que o conhecimento, que o sentimento, que aquilo que é mais profundo você possa enxergar. Há uma diferença muito grande, meus irmãos, em enxergar e ter visão. Enxergar, todo ser humano que tem a sua saúde na sua visão, ele vai ter a possibilidade de enxergar. Mas enxergar não quer dizer que você tem visão, porque visão vem do alto, visão vem de cima. E é essa visão que o apóstolo Paulo pede, que Deus abra a visão do nosso coração. Olha, ouvir e escutar tem uma diferença muito grande. Escutar, se você tiver com a saúde auditiva boa, você vai escutar, a pessoa vai falar, você vai escutar. Mas ouvir vem da voz do Senhor. Para ouvir a voz do Senhor, você precisa conhecê-lo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que os seus olhos precisam ser abertos. E os olhos que precisam ser abertos é os olhos do coração. Assim mesmo podemos perceber o profeta Eliseu, quando assim ele orou com aquele moço que trabalhava com ele. Quando o moço saiu e viu todo o exército arrodeando aquela casa, voltou decepcionado, sentimento abalado, totalmente desacreditado. Praticamente a palavra que ele disse no texto foi que eles estariam mortos. E na realidade o Eliseu pediu para que o moço se ajoelhasse e fez uma oração tão simples, parecida como essa que o apóstolo Paulo está fazendo. Eliseu disse: Senhor, abre os olhos deste moço. Esses olhos que Eliseu pede que abra, é os olhos do coração, da alma, do sentimento, do conhecimento de quem é esse Deus que servimos. É esses olhos que nessa noite peço a cada um de vocês, que Deus possa abrir os olhos de vocês. Esses olhos do coração. E quando esse moço saiu, ele pôde enxergar, ele pôde contemplar carruagem, anjos e legiões de anjos rodeando todo aquele exército que desejaria afligir a vida dele e de Eliseu. Meus irmãos, é nesse sentido que o apóstolo Paulo pede nesse texto, para que nós possamos abrir os nossos olhos e os olhos do coração. Para enxergar, precisamos de uma luz, e essa luz se chama Jesus Cristo. Ele ilumina todos os seus passos, ele vai clarear a sua vida aqui e quando estaremos com ele no céu. Para os nossos olhos abrirem e permanecerem em aberto com o coração, precisamos de Jesus Cristo para iluminar a nossa vida. Olha, existem 3 coisas bem importantes que eu queria destacar aqui. A primeira, conhecer o chamado de Deus, você precisa que os olhos do coração estejam bem abertos, para que você perceba esse chamado especial que Deus tem feito a toda a humanidade. Mas primeiro, precisa abrir os olhos do coração. O segundo é apreciarmos a gloriosa herança que temos diante de Deus, que é a salvação eterna. Está em Cristo Jesus para toda a eternidade. Só com os olhos do coração aberto, você, eu e todos nós contemplaremos a herança que já é nossa. Por direito, Deus pagou o preço entregando o seu único filho. E em terceiro, se você abrir os olhos do seu coração, você vai conseguir perceber a incomparável grandeza do Deus que servimos. Abra os seus olhos do coração, meu irmão, nessa noite,
Peça a Deus que esses olhos possam brilhar na sua alma, que o seu sentimento e conhecimento cresça a cada momento. E eu queria encerrar destacando 3 coisas bem importantes que podemos aprender nessa noite, abrindo os olhos do coração. A primeira é a nossa esperança. Ela aumenta a cada momento da nossa vida. A segunda é a herança. Ela é sua. Você pode sim recebê-la. E a terceira, o poder. O poder incalculável deste Deus que servimos. Que nessa noite você possa estar abrindo os olhos do teu coração, no nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, meu amor.